Estou mais uma vez me aventurando a compilar este sucinto vídeo para dar minha participação, como tenho procurado dar, neste momento em que vivemos, um momento pandêmico, um momento que é nosso, querendo ou não, gostando ou não, e de vez em quando veiculo alguma coisa. Eu veiculei uma live hoje pela manhã, mas não gostei, retirei do ar e estou aqui preparando um vídeo para ver se eu consigo produzir um pouquinho melhor. E neste momento nós temos um resumo de tudo que falei. O título é A Besta 2 e os assuntos são os seguintes: a efervescência do momento. Não, uma efervescência. Cada um fala uma coisa, rede social já falou, acho que mais do que está falando, que já quando cansado de falar a mesma coisa. O povo acredita, às vezes não acredita, às vezes é verdade inteira, às vezes é meia verdade. E a gente começa a ficar meio com a pulga atrás da orelha com esse negócio. Então é uma efervescência. Os 6 grupos, esses 6 grupos, eu vejo que eles nasceram dentro desse contexto, né? Um grupo de pensamentos, e acabou polarizando blocos. Os que politizam a pandemia. Olha, isso aí é política. Política contra o governo, mais isso, mais aquilo. Então, há esse pensamento, o que pode até ser, né? Tem horas que até parece, mas nem tudo que parece é. Vamos ficar de olho. Os que espiritualizam é pecado. Vamos jejuar, vamos orar, vamos ficar assentados gritando pelo nome de Deus, né? Daí ele vai acabar com isso, é como se fosse demônios. Então a gente fica orando. Alguns grupos aí meio pseudo-religiosos que dizem que doença é demônio, e fica orando Deus expulsar o espírito de enfermidade. Só que a coisa não é bem assim. Os que materializam tudo, a medicina, a ciência, não é isso? O caminho deles, o pensamento deles, é o campo de ação deles, e se eles cuidarem bem disso, e o outro lado cuidar bem do espiritual, a gente resolve. E a política cuidar bem do seu lado, né? Esses três viés. Aí vai dar tudo certinho. A medicina se aprimora com a vacina, com os cuidados profiláxicos, a Igreja de Cristo orando, intercedendo para Deus dar inteligência aos homens, aos médicos, aos cientistas, aos políticos. A Igreja de Cristo é o sal, é o tempero. É o tempero. Então não pode estar ausente em nenhuma situação. E a política também, sendo cautelosa, não sendo oportunista, não fazendo dessa desgraça um palanque eleitoral, querendo tirar proveitos para alguém já se candidatar, já se pré-eleger, para ficar famoso. Então, nós temos que ter cuidado com esse lado. Vamos cada um da nossa parcela de contribuição. E há os que veem o caos. É o fim do mundo, não adianta, e ficam assustando, aterrorizando. Chega a mídia para deixar os menos informados em desespero. Os moderados é a turma do deixa disso, nada, vai passar, vai dar tudo certo, maravilha. E os que juntam tudo isso e vê virtude em cada um desses blocos, né? Não tem só um certo. Todos estão
de uma certa forma, certos, porque fazem o que sabem e que podem. Mas há os extremos. Aqui não tem um dono da verdade. Tem cada um querendo fazer alguma coisa boa e outros querendo fazer coisas ruins, tirando proveito para si. Então, juntando isso tudo, tirando um pouquinho da virtude de cada um, dá um sexto grupo. E é aí que nós vamos encontrar o ponto de equilíbrio. Daniel, capítulo 12, versículo 4, ele fala da ciência multiplicada no fim dos tempos. A ciência se multiplicaria. O sermão profético diz que o amor de muitos esfriariam, mas só aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Só o que perseverar até o fim, este será salvo. E graças a Deus por isso. Aí vem as duas bestas apocalípticas, que o meu amigo, pastor, me enviou um vídeo muito interessante. Ele é um mestre, um homem culto, reitor universitário. E ele fala com detalhe, didaticamente, dessas duas bestas. E ele me chamou a atenção para os animais que aparecem na figura da primeira besta. Né, os animais. E esses animais, eles são hoje símbolo das grandes potências mundiais. Né? As grandes potências mundiais. A segunda besta, ela faz alusão à igreja. Segundo o Dr. Shedd, ela faz alusão à igreja, porque ela tem ali a figura do Cordeiro, e o Cordeiro é Jesus, Jesus é Deus. Mas essa segunda besta, ela é um pouco aliada com a primeira besta. E o Dr. Shedd, ele diz o seguinte, olha, isso aí são crentes falsos dentro das igrejas. Como desde a antiguidade existe esse camarada. O gnosticismo era isso. Né? Eles ensinavam a promiscuidade dentro da igreja e tudo mais. Né? Então, meus irmãos, nós começamos a olhar essas figuras apocalípticas e de Daniel também, que Daniel é a escatologia do Velho Testamento e João, Apocalipse do Novo Testamento. E essas duas bestas, que são figuras escatológicas, elas acabam sinalizando para as grandes potências mundiais. Eu fiz a nota aqui, logo há uma conexão da besta com a política e a economia de hoje, e a segunda besta fazendo alusão a Cristo e a sua igreja e os falsos crentes. Então, meus irmãos, vamos pensar um pouco nisso, né? Vamos pensar, já aqui na parte final, naqueles crentes que estão aí fazendo parte da esquerda. A esquerda é o total socialismo. Eles diziam os crentes, eles odeiam Jesus. Como que pode um seguidor de Jesus seguir ideologias socialistas, marxismo, stalinismo, esses ismos desgraçados da vida, que dizimos cristãos? Eu fico olhando a segunda besta. Vamos pensar nisso, meus irmãos. Vamos botar nossa cabeça no lugar. Vamos ser a igreja de verdade, para que possamos ser intercessores, instrumento de Deus nesses tempos de crise, quando o mundo espera uma mensagem certa de pessoas certas. Esta só pode ser a igreja de Cristo, mas ela não pode estar corrompida com o pecado. Que Deus nos abençoe.